Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a meditação da sua palavra e que o Espírito de Deus possa falar aos nossos corações e que nós possamos receber de Deus, porque só Ele tem para nos dar. Amém? Eu te convido a meditar juntamente comigo no livro de Daniel, capítulo 6, e o versículo 13 a seguir. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: E responderam diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado. E a favor de Daniel propôs no coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. O rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença de Daniel. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe você que já tem entrado nessa live e que nós possamos juntos, meditar na palavra de Deus. Todos aqueles que amam a Bíblia e estudam a palavra do Senhor conhecem essa palavra que fala a respeito de Daniel, quando ele foi lançado ali na cova dos leões, simplesmente porque ele orava 3 vezes ao dia, porque ele cria no Senhor Deus, e mesmo com o edito real, ele continuou fazendo as suas orações. E a palavra fala que lançaram ele na cova dos leões e colocaram ali uma pedra na boca daquela cova, e selaram com o anel do rei, Foi selado com o anel real. E eu quero meditar juntamente com você sobre leão. Imagine ali Daniel, aquela cova, aqueles leões, porque só o nome já dá pavor, irmãos? Leão, ele dá muito pavor, porque, como que se diz, é muito bonito ver, em imagens e alguns vídeos, mas pessoalmente creio que não, A pessoa assim, se deparar com um leão, é terrível. E Daniel, ele teve que entrar na cova dos leões, e leões famintos. Nós sabemos que leões famintos, eles devoram, eles estraçalham, eles não deixam nem vestígio. Mas Daniel, o Senhor, guardou a vida dele ali naquela cova. Leão no dicionário português é substantivo masculino. Leão é mamífero grande felino, Panthera leo, encontrado originalmente na Europa, Ásia e África, de coloração variável entre o amarelo claro e o marrom escuro. Partes inferiores do corpo mais claras, ponta da cauda com um tufo de pelos negros e machos com uma longa juba. Vive especialmente na savana e campos arbustivos, onde caça principalmente grandes mamíferos como antílopes, zebras e javalis. E no sentido figurado, leão é indivíduo que recebe força, vigor, coragem, tenacidade. Então vamos ver o que a palavra de Deus nos traz a respeito de leão, que é esse mamífero, feroz, felino,
que se alimenta de carnes. Gênesis capítulo 1, versículo 25. Deus fez os animais selvagens conforme a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então, leão é uma criação de Deus. É Deus quem criou, é Deus que fez os animais selvagens. Gênesis 49, versículo 9. Judá é um leãozinho, subsiste da presa. Filho meu, encurva-se, deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Então, a palavra de Deus fala a respeito da tribo de Judá, que é um leãozinho. E o leãozinho, ele subsiste da presa. O leãozinho, ele recebe a presa, porque a leoa caça e traz para o leãozinho. Enquanto ele é leãozinho, ele continua sendo sustentado, né? E ele permanece ali junto com a leoa e junto com o leão. E a Bíblia fala assim: filho meu, encurva-se, deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? Então o leãozinho, ele está sossegado, porque ele sabe que o seu sustento, ele sabe que tudo aquilo que ele precisa, a sua mamãe leoa vai caçar e vai trazer, e ele vai se alimentar. Ele tem ali tudo o que ele precisa, né? Sem precisar dele ter maiores esforços, porque ele é apenas um leãozinho, né? Olhando parece que é um gatinho, mas é um gatinho felino, que vai se tornar um leão. É pequenininho, é bonitinho, é uma gracinha, mas esse leãozinho vai crescer e ele vai se tornar adulto. Então, é o carinho de Deus com a tribo de Judá. Porque a Bíblia fala que Jesus veio da tribo de Judá. Então é comparado como um leãozinho que nasceu. Às vezes olham e falam assim: ah, tão bonitinho, tão pequenininho, tão inofensivo, mas não sabe que aquele leãozinho está sendo preparado para se tornar um rei, para se tornar um leão. A Bíblia fala assim: não despreze o dia das coisas pequenas, das coisas mínimas, porque é dos mínimos, é dos pequenos que vem o grandão. O leão, ele não nasce leãozão, ele nasce um leãozinho, um gatinho. E assim também somos nós, irmãos. As pessoas olham para nós, não vê o que Deus tem na nossa vida, acha que apenas um gatinho, apenas um leãozinho, que está ali precisando dos cuidados da leoa, da presa que a leoa traz, do carinho do papai leão. Na nossa vida, irmãos, enquanto nós somos novos convertidos, enquanto nós aceitamos a fé, nós estamos ali, só na boa, no carinho, no apoio, recebendo a comidinha, mas isso não é para sempre. O leãozinho vai chegar o momento que ele vai ter que se explicar, que ele não vai ter mais apoio de papai, de mamãe, os irmãozinhos leãozinhos para estar brincando inofensivamente, porque as coisas mudam. E tudo que muda na vida do leão é para forjar o caráter dele, é para que ele deixe de ser gatinho, é para que ele deixe de ser pequenininho, é para que ele deixe de ficar ali no conforto,
para ir em busca do seu reino, para ele ir em busca de ser um rei. O leão é um mamífero, pertence à ordem carnívora e família Felidae, sendo conhecido como o rei da selva. Ele se alimenta de outros animais e vive em grupos que apresentam divisões bem marcadas, sendo o macho responsável pela defesa do grupo e a fêmea pela caça e cuidado com os filhotes. Então o leão, ele tem o seu reino e é marcado ali. Ninguém vai ocupar o território do leão, nem mesmo o filho dele, porque nasce gatinho, leãozinho, mas quando estiver numa idade, já não vai poder mais ficar ali, porque tem território, e cada leão manda no seu território. A leoa, ela se preocupa com a caça, em buscar a presa, e o leão, ele tem o dever de cuidar, de manter e de estar ali no seu território. E muitos leões vão até a morte para defender o seu território. Os leões, eles correm até 80 quilômetros por hora. Um leão adulto, ele corre até 80 quilômetros por hora. Ele tem uma velocidade incrível. Então, irmãos, tudo na vida do ser humano começa no princípio. Começa no começo. Porque Deus, quando faz algo na vida da pessoa, é para que ele possa ir para um lugar de destaque. Quando Deus faz algo na vida de alguém, é porque ele tem que alcançar um pódio. Quando Deus faz algo na vida de alguém, é porque tem uma carreira proposta para seguir. E começa devagar. Começando. Começa aprendendo. Começa sendo provado. Começa levando, muitas das vezes, muitos golpes, muitos tapas, muitos arranhões. Porque para se formar, existe um período, um tempo. A principal tarefa do leão é proteger o seu território, garantir a segurança dos seus membros, do seu reino. Livro de Jó, capítulo 10, versículo 16. Se me exalto, tu me caças como a um leão feroz, e de novo revelas o teu poder maravilhoso contra mim. Então Jó fala que o Senhor, ele caça como um leão feroz. O leão, ele está observando. E ele fica parado, bem de mansinho. O olhar dele vai lá na presa e ele fica ali observando. Um vacilo da presa, ele corre numa velocidade por cima da presa. Então Jó, ele disse: Senhor, tu me caças como um leão feroz. Então Deus está de olho em você, caçando você, aonde você está. Porque sumiu, porque desapareceu. Como esse leão feroz
que está se espreitando. Dificilmente a presa consegue sair do seu olhar. Aquela animal cheio de estratégia, quietinho, olhando, analisando, esperando o momento certo. Deus vai te catar. Deus vai te pegar. Não adianta você fugir de Deus, porque o Senhor está espreita como um leão. E Ele sabe o momento de te trazer para perto dele. O leão, ele observa, ele sabe o momento do ataque. Deus, ele sabe o momento que ele vai te pegar. Às vezes você fala: Senhor, eu não quero, Senhor, eu não vou, Senhor, eu não gosto, eu não quero saber de nada. Você está na mira de Deus. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém impede o agir de Deus. O leão não erra, é fatal. Ele observa e cata a presa. Jó disse: Senhor, tu me caças como um leão, eu não tenho para onde me fugir. O salmista disse: Senhor, para onde me irei do teu espírito? Se eu subir lá em cima, o Senhor está. Se eu descer lá embaixo, o Senhor está. Se eu for à profundeza do mar, o Senhor está. O Senhor me cata. O Senhor me traz. Não tem como fugir de Deus. Não tem. Não há maneira de fugir do Senhor. Talvez você fale: eu já tentei me escapar de todo tipo, de todo jeito. Mas aonde eu vou, as pessoas falam: ah, você é cristão? Você serve a Deus? Aí você fala: ora, mas nem desviar eu consigo. Deus te ama. E é este amor que faz Ele zelar por você e te buscar aonde quer que você esteja. Jó, capítulo 4, versículo 10 a 11. Os leões podem bramir e rugir, contudo quebram-se os dentes dos grandes leões. Perece o leão por falta de presa, e os filhos da leoa são dispersos. Os leões podem ficar até 4 dias sem beber água, mas sem comer eles não ficam. Todo dia eles têm que se alimentar, e tem que comer muito mesmo, muita carne. Os leões, se eles ficam sem se alimentar, coitada da presa, quando ele pegar. Eles podem até ficar 4 dias sem água, mas sem comida, eles, se ficar, é um problema sério. O Rei Leão mantém o seu trono graças ao apoio da sua família. Família de leões são clãs com aproximadamente 40 indivíduos, até 40, 38, 40, próximos de atletas, aprendendo a caçar e se relacionar uns com os outros, para que se torne uma equipe competitiva. As leoas são grandes companheiras caçadoras, mas são os machos que detêm o poder e defendem o seu bando. São eles capitães e com seu sangue defendem o seu território. Se for para morrer, eles morrem em defesa do seu território. Os leões, sem suas presas, não podem comer e às vezes não conseguem beber água. Como sobreviverá? Então, Jó disse: os leões podem bramir e rugir, contudo quebram-se os dentes dos grandes leões. Então eles perecem por falta de presa, e até mesmo sem conseguir beber água. Então, quantas das vezes, Jó aqui falando,
eles podem bramir, eles podem rugir, mas se tiver faltando os dentes, como ele vai caçar a sua presa? Então, imagine um leão rugindo e bramindo, mas sem as suas presas, sem os seus dentes. Ele não vai conseguir atacar, ele não vai conseguir pegar a presa. Então tem pessoas que é forte como um leão, tem tudo de Deus para dar certo, mas estão com os dentes quebrados, estão sem suas presas, faltam ter estrutura, falta algo que possam deixar eles fazer aquilo pelo qual eles foi chamado, eles foi formado. Os leões, eles mandam e desmandam. E aqueles que estão junto deles estão aprendendo. Mas nenhum pode ser maior do que ele. Porque ele é o leão. É o único leão para o seu clã. Os mais novos que vêm têm que abrir alas. Ou então guerrear pelo território. Lutar para um roubar o território do outro. Então a vida do leão não é fácil. Porque ele tem que lutar. Eu quero dizer para você, você foi feito para lutar. Para lutar. Para vencer. Para ganhar. Para ir adiante. Para conquistar aquilo que Deus tem para a tua vida. Às vezes você diz, Senhor, são tantas lutas. Senhor, são tantas provas. Você é filho de leão. E leão não tem esse registro, essa marca à toa. Ele precisa demonstrar a sua força. Demonstrar o seu poder. Com todas essas batalhas, cada vez mais, ele se fortalece. Ele tem mais experiência. Ele fica mais apto, mais preparado. Salmo 17, versículo 11 a 13. Andam agora espiando os nossos passos e fixam seus olhos em nós, para nos derrubarem por terra. Parecem-se com leão que deseja arrebatar a sua presa, e com um leãozinho que espreita escondido. Levanta-te, ó Senhor, detém-nos, derruba-o, livra a minha alma do ímpio pela sua espada. O salmista se sentia como uma presa na mira do leão. Imagine o desespero de um animal fugindo do leão, sabendo que ele é rápido, que ele é veloz, que ele é forte, que ele é carnívoro. Então Davi se sentia como uma presa. E ele dizia, me livra, Senhor, me livra dos leões. Quantas das vezes querem nos derrubar, quantas das vezes querem nos destruir, quantas das vezes querem nos fazer presa sua. Mas o Senhor é o nosso alto refúgio, aquele que tem nos livrado da boca do leão. Salmo 57, versículo 4. A minha alma está entre leões, estou deitado entre bestas famintas, homens cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. O salmista, ele dizia neste salmo, Salmo 57, a minha alma está entre leões, cujos dentes são lanças e flechas, cuja língua é espada aguda. Agora imagine no meio de leões. Imagine o desespero. Olha de um lado o leão, olha
olha do outro lado o leão, olha do outro lado o leão. Um leão que seja já é demais. Imagine se estiver cercado por leões. O pânico, o medo. Era assim que Davi se sentia, cercado por leões. Muitas vezes na nossa vida é assim, irmãos. Pessoas que são como leões, que a Bíblia fala aqui que tem dentes, que são lanças e flechas, e língua, que é espada aguda. Pessoa que não tem dó, nem tem misericórdia, que vem para nos ferir, vem para nos atacar, vem para nos derrubar, vem para tirar a nossa fé, vem para tirar a nossa esperança, vem para liquidar com a nossa vida. Quem pode salvar uma pessoa diante dos leões ferozes? Aqui fala assim: a minha alma está entre leões, deitado no meio das feras. Ainda diz assim, deitado, não está nem em pé, está deitado, pronto para ser comido pelos leões. Será que já não fizeram isso contigo? Já não te jogaram num laço para procurar destruir a sua vida? Não o leão mesmo lá da selva, mas os falsos amigos, as pessoas malignas, os invejosos, aquelas pessoas que querem nos afrontar, que querem nos perseguir. Como se livrar de dentes felinos, de língua felina? É só o Senhor, o socorro divino. Salmo 58, versículo 6. Ó Deus, quebra-lhe os dentes nas suas bocas. Arranca, Senhor, as presas dos leões. O leão sem as presas fica impossibilitado de atacar a presa e se alimentar. Então começa a passar fome. Às vezes não consegue nem beber água. Por isso que o salmista falou: quebra os dentes dos leões, quebra as presas deles, para eles não poder me comer, para eles não poder me destruir, para não poder me derrubar. Uramassuri calabai. Quebra os dentes deles, porque tem quantas pessoas batendo com a língua nos dentes, falando da sua vida, falando da minha vida, falando e falando. O salmista dizia: quebra o dente deles, para que eles não tenham força para me abater. As palavras mal faladas, palavras malditas, elas vêm como flecha sobre a nossa vida, vêm como punhalada no peito. Por isso que o salmista falava assim, dessa maneira. Porque é tão fácil falar dos outros. Duro é passar por aquilo que ele passa. Provérbios 22, 13. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Então o preguiçoso acha uma desculpa para não fazer nada. Ele fala: lá fora tem um leão, lá fora tem um urso, não vou sair porque vou ser atacado. Porque é preguiçoso, não quer fazer nada. Deus não me chamou, Deus não te chamou para ter medo, para ficar amedrontado, escondido. Não vou porque tem leão, não vou porque tem urso. Mas a Bíblia fala que Davi matou o urso e matou o leão, porque ele cuidava das ovelhas. Então, Deus é aquele que te fortalece. Não arruma desculpa para não fazer as coisas. Não inventa a história para dizer que não vai fazer. Provérbios 26, 13 a 14. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Uma porta gira nas suas dobradiças. Assim o preguiçoso na sua cama. Porque o preguiçoso só quer dormir.
O preguiçoso só quer boa vida. O preguiçoso não quer saber de fazer nada. Então ele fala, lá tem leão, lá tem urso, não vou não. Juízes, capítulo 14, versículos 5 e 6. Desceu Sansão com seu pai, com sua mãe, a Tina. Chegando às vinhas de Tina, de repente um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele e o rasgou de alto a baixo, como quem rasga um cabrito, sem ter nada na mão. Mas nem a seu pai e nem a sua mãe contou o que ele tinha feito. Então, quando Sansão, ele ia até Tina para pedir em casamento, quando ele desceu com seu pai e sua mãe, chegando até as vinhas de Tina, um leão novo veio ao seu encontro. Quando o leão deu aquele rugido, ele pegou no leão. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, o rasgou de alto a baixo, como quem rasga um cabrito. Um leão novo é um leão jovem, que está ali com todo o vigor, com toda a força, preparando-se para ter o seu reinado. Não é um gatinho, não é um leãozinho, é um leão jovem. E Davi enfrentou este leão, desafiou ele e rasgou ele pelo meio, porque o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. Quem sabe você está para fazer algo, ou você tem que fazer algo, mas tem um leão diabo que se opõe no caminho. Mas se o Espírito de Deus vier sobre a tua vida, você consegue rasgar este leão. Aramandaraias. Deus te concede vitória neste problema difícil. Não é leão da selva, não. Às vezes é a dificuldade que você enfrenta, é a barreira, é a luta. É aquilo que vem para fazer você sair do foco. Quando o leão partir para cima de você, parte para cima dele também. Luta! Luta! Põe à prova a sua força. Não fraqueja. Não esmoreça. Não mostra medo. Mas desafia. Se o diabo se levanta, vai contra ele. Parte para a briga. Parte para a batalha. Parte para a guerra. Não briga contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade. Luta com oração, com jejum, com busca, com clamor, com obediência a Deus. E seja vencedor. Para de ser gatinho mimado. Para de ser medroso e covarde. Enfrenta. Parte pra cima da luta. Vai de cara com o diabo. E vence pela fé em nome de Jesus Cristo. O Senhor deu força para Sansão e ele rasgou como se fosse um cabrito. Ah! Você tem força! Você é forte! Você tem o Espírito de Deus! Se o Espírito de Deus vier sobre mim, fala, Espírito de Deus, vem sobre mim, toma posse do meu corpo, toma posse da minha vida, porque eu vou partir para a guerra. Ei, Tchobalai! Não é este leão que vai me intimidar, não é este leão que vai fazer eu recuar, não é este leão que vai fazer eu desistir.
Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Deus usa as parábolas. Deus usa a forma animal para mostrar a espiritual. Porque o Senhor quer nos ensinar. Ei, leão! Existe um leão dentro de você. Então não fica com medo do leãozinho novo. Não fica com medo do diabo. Porque maior é o que está em ti do que o que está nele. Maior é o que está em nós. Juízes 14, versículo 8 a 9. Depois de alguns dias, quando voltou para casar-se com ela, saiu do caminho para ver o corpo do leão morto. Neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Tendo chegado a seu pai e a sua mãe, deu-lhes dele, e eles comeram, mas não lhes contou que pegaram mel do corpo do leão. Sansão era nazireu de Deus. E como nazireu, ele não poderia tocar em cadáver. Ele já tinha vencido, ele já era vencedor. Mas ele foi xeretar lá de novo só para ver. Só para garantir que estava morto mesmo, que tinha morrido mesmo. E quando ele olhou, foi bisbilhotar. Ele encontrou lá um enxame de mel de abelhas. Ele tirou o mel, provou e ainda deu para os seus pais. Se Deus já te deu a vitória, cai fora. Para que você ficar querendo voltar atrás? Querer tirar satisfação? Querer ver o seu sucesso porque você venceu? Querer se esnobar com aquilo que você fez? Querer tirar proveito daquilo que Deus te deu? Aí começa a decadência. Porque ele não poderia fazer e ele fez. Ele não poderia comer e ele comeu. Ele não poderia tocar, ele tocou. Deus tem feito tanto na tua vida, mas nem aquilo que Deus faz na tua vida é capaz de te fazer enxergar que você não pode voltar atrás às antigas práticas. Aquelas coisas erradas que você fazia antes, você tem que seguir para frente e deixar o leão que já morreu ficar para trás. Por que você quer ressuscitar o leão que já morreu? Porque você quer tirar doçura da onde tem carniça. Que tem pessoa que ele quer tirar doce, quer tirar mel da onde já está fedendo. Carniça fala de pecado, de imundícia. Puxa vida, você quer tirar coisa doce do pecado, da imundícia, da carniça. Deus não te chamou para comer coisa tirada de carniça. Deus te chamou para ser mais que vencedor. E calabaias, parte para frente. Não se deixe enganar nem se seduzir. 1 Samuel 17, versículo 34 a 36. Disse, porém, Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que via um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele, o matava e arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba e feria e o matava. O teu servo matava o leão e o urso também. Então, Davi, ele disse para Saul: quando eu cuidava do rebanho do meu pai, quando aparecia um leão, eu ia e matava. E também um urso, eu ia e matava. Olhando para Davi, dava vontade de rir, dizer: você está mentindo. Isso não existe. Como você vai matar um leão?
Mas cada dia nós matamos um urso. Cada dia nós matamos um leão. Porque cada dia nós enfrentamos uma batalha. Eu não posso saber a sua batalha, a sua peleja. Talvez você não sabe a minha batalha, a minha peleja. Mas cada dia é morto um leão. Porque a peleja é travada. Você sabe o que você enfrenta. Você sabe a dificuldade. Mas Davi disse, eu matava e eu guardava o rebanho. Então, muitas das vezes, para você cuidar daquilo que Deus te dá, você precisa enfrentar o leão. E uma coisa que o Senhor fala, que nós não podemos ter medo. A Bíblia fala, lança para trás de ti todo medo, todo temor. Claro que todos nós sentimos medo. Mas a Bíblia nos encoraja, mesmo com esse medo que nós temos, nós recebemos coragem que Deus nos dá. E muitas vezes nós falamos, eu nem sei como eu venci aquele leão. Eu nem sei como eu fui capaz de pegar na barba dele, na juba dele, e virar no chão com ele, rodar com ele, cair e ele se levantar contra mim e eu ir contra ele. E vencer como? Como? Se o Espírito de Deus vier sobre ti, você vence o urso e vence o leão. Porque o Senhor te dá essa força que vem de Deus, essa força que vem do Espírito Santo. Não é o leão lá da selva, não. É aquilo que você passa na sua vida. É as dificuldades que você enfrenta, que só você sabe. Muitas das vezes está embuchado na tua garganta e você nem pode dizer que você está passando. Mas é leão, é urso. E você vence com essa graça poderosa de Deus. 2 Samuel 23, versículo 20 a 22. Benaia, filho de Joiada, filho de um homem de Calisel, valente de grandes feitos, matou 2 filhos de Ariel, de Moabe. Depois desceu e matou um leão numa cova, no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura, embora o egípcio tivesse uma lança na mão. Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Então, esse valente de Davi, Benaia, ele era valente mesmo. Ele conseguiu matar o leão na cova, no tempo da neve. Matou aquele egípcio de grande estatura que era um gigante. E ele fez grandes feitos. Ele conseguiu matar o leão lá na cova, lá na toca do leão. Deus deu para ele força para vencer o leão na toca. Quem sabe o leão fica aí escondido. Já está ali fazendo o seu reinado. Já está ali, criando. E se você deixar, se você não lutar, se você não esforçar, daqui a pouco você não vence mais. Porque ao invés de ter um leão, vai ter leoa, vai ter filhotinhos. Mas vença o leão. Vença essa peleja, vença essa batalha. Ele venceu na toca, na cova do leão. Tem coisa que vai deixar as marcas, cicatrizes. Mas são sinais de vencedores. São os seus troféus que você vai levar na história da sua vida, das conquistas que você teve, das paradas duras que você enfrentou nesta terra. Alamanda canta na raça de Comanai. Oséias 5,14. Porque para Efraim serei como um leão, e como um grande leão para a casa de Judá. Eu os despedaçarei
irei embora, os arrebatarei, e não haverá quem os livre. O Senhor disse: eu serei como um leão, que arrebata, estraçalha e não tem quem livre. A Bíblia fala assim que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Porque da mão dele ninguém sai. Porque quando o Senhor quer agir, ninguém impede. Então não brinca com Deus. Não pensa que Deus é nada, e que Deus não vê, e que Deus não sabe, e que Ele não tem poder. Porque o Senhor é como um leão, que pega a sua presa, estraçalha e devora, e não tem quem livre. Ai daquele que cair na mão de Deus. Ai daquele que provocar a ira do Senhor. Ai daquele que quer conhecer o lado da ira. Muito melhor conhecer o lado da graça, da bondade, do amor e da misericórdia de Deus. Não queira ser inimigo de Deus. Não queira lutar contra Deus. Joel capítulo 1, versículo 6. Uma nação poderosa e inumerável veio sobre a minha terra. Os seus dentes são dentes de leão e tem presas de leoa. Então o profeta, ele fala que uma nação poderosa veio contra Jerusalém. E os seus dentes eram como dente de leão. E as presas como de leoa. Porque as leoas caçam e caçam ferozmente. Agora imagine o poder desse exército que vinha contra Jerusalém. Então, não leve uma vida de qualquer maneira, abandonando os princípios, abandonando a fé, abandonando tudo aquilo que você aprendeu. Porque Jerusalém ia muito bem. Era como um bichinho de Jacó. Um povozinho que o Senhor cuidava com tanto carinho e com tanto amor. Ele dava tanto apoio. Mas eles começaram a escarnecer, brincar, zombar de Deus. E Deus levantou nações numerosas e poderosas. Exército que eram como leões, como leoas, que vinham para tragar o povo rebelde. Aquela nação que era poupada pelo Senhor, zelada por Deus, cuidada, amada, agora estava ali, sendo perseguida pelos exércitos ferozes, que tinham um desejo de sangue. Era Gachura Bacandarábia Sévia. Não acha que Deus é um bichinho de pelúcia que você joga pra cá, joga pra lá, é uma peteca que você faz de Deus o que quer, porque de Deus não se zomba nem se escarnece. Alamanhas! O Senhor é Deus que tem misericórdia e usa de bondade. Mas aqueles que escarnecem de Deus, Ele não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também vai colher. Aqueles que querem zombar de Deus não ficam vivos para contar a história. Aqueles que querem escarnecer do Todo-Poderoso, o Senhor tem a sua fórmula secreta e o seu ataque no momento certo.
canda vassouba nagachai. Erevaia sevia dará rassuri me defácia. Erecai. Elevaço comanai. O Senhor é aquele que ama o mais vil pecador, aquele que não conhece a sua palavra, aquele que não entende do seu nome, mas aquele que escarnece, aquele que brinca com Deus. Cedo virá a sua paga. Certamente o Senhor virá sobre ele com juízo, e o juízo de Deus é fatal. Levando raiz, chamando ai. O leão é rei. O seu território é marcado por ele. Elevaia seve anderevanai. Urevacandaia seve anaragacharabadaia sevinai. Uribicandaraba sorrecalamaia. Lamassou de cova subrianda lai. Erevaia sévia. Amós, capítulo 3 e o versículo 8. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Amós profetizando. O rugido do leão é um grito de guerra que pode ser ouvido a mais de 8 quilômetros de distância. É a voz do puro poder, marcando fronteira e avisando rivais. É a voz do poder e da autoridade. Então Amós comparou o Senhor como o rugido do leão. Rugiu o leão, quem não temerá? Quando o leão abre a sua boca e dá o rugido, aquele rugido vai 8 quilômetros de distância e é um aviso para os inimigos: não passe o meu território, aqui tem leão, negachadai. Erecai, aqui tem um rei. Se entrar no meu território, morre. A Bíblia fala que é como o rugido do leão, porque o rugido do leão apavora. Quando o leão ruge, estremece. O medo toma conta. Se o leão não sabe a força que ele tem, deixa ele abrir a boca e rungir. Alabando Ramashiada. Não dá pressa para fugir, porque ele tem poder. Quando nascem os filhotes, e quando nasce macho, fica 2 anos com a leoa, com o leão. O pai leão suporta ali 2 anos. Mas completou 2 anos, aquele leão já vai estar jovem, já vai querer ser macho. E o leão não vai aceitar, porque aquele clã é dele, ele é o rei, o território é dele, não tem como dividir aquele território. Então a leoa expulsa os leão macho, 2 anos, procura seu caminho, vai formar o seu reinado, vai formar a sua família em outro território, porque aqui é o território do pai. E o leão com 2 anos, ele tem que ser expulso, sair de casa e procurar viver a sua própria vida, ter o seu próprio amadurecimento.
procurar ele mesmo aprender, ele mesmo caçar, ele mesmo sobreviver, que não vai ter mais a leoa para caçar e para trazer para ele. Ele agora vai ter que ir em rumo ao seu reinado. Ou ele vai ser rei, ou ele vai morrer. Ou ele reina, ou ele morre. Então, na nossa vida, nós somos feitos para reinar. Ou vamos reinar, ou morremos. Porque o Senhor tem um reino eterno para nossas vidas. E nós temos que ir em direção a Ele. Tendo o nosso próprio amadurecimento. Porque não é o amadurecimento do meu pai leão, não. Eu tenho que me formar, eu tenho que ser um leão, não posso ser um gatinho, miau, 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 não. Eu também tenho que ter um rugido. Por isso que muitas das vezes o Senhor te joga no meio do mato, te joga no meio da prova, te joga no meio do perigo, porque você vai aprender a sobreviver, você vai aprender a procurar a sua presa, você vai aprender a se manter, você vai aprender a se formar, a sua mente vai dar para você as conquistas e vai dizer: você é leão, você é leão, você é leão, você não pode temer, você não pode, não pode, não pode e não pode temer. Calabaias, calabaias. O leão sai, deixa o território do seu pai, porque não lhe pertence. E agora ele vai procurar formar sua família, formar o seu reino, formar o seu território através de guerras, através de conquista, através de lutas, através de pelejas. Tá dura a sua vida? Tá difícil? Isso prova que você é leão. Isso prova que o Senhor está te formando. O Senhor está te amadurecendo. Porque você vai receber uma coroa real. E essa coroa só recebe quem é rei. Gatinho não vai receber coroa. Gatinho qualquer um vem. Agora o leão, se tiver de enfrentar uma batalha, se tiver de enfrentar o inimigo, ele não teme, ele não recua, ele vai até a morte. Deus te chama para ir até a morte. Não recua, não vai para trás, não desista, não pare. Porque o Senhor está te amadurecendo, o Senhor está fortalecendo a tua fé, o Senhor está te dando novas experiências. Quando o leãozinho deixa o território do pai, ele começa a sofrer muito. Porque antes ele não caçava, ele recebia tudo na mãozinha. Agora ele não vai receber mais nada na mãozinha. Agora, se ele quiser, ele tem que aprender a sobreviver. Então, para de querer tudo na mãozinha. Para. Às vezes você fala assim: não vou ser mais crente, não vou servir a Deus, não. Ninguém vem me visitar, ninguém me ajuda, ninguém me dá palavra de consolo. Ei, para de ser gatinho. Começa a crescer espiritualmente. Começa a crescer e ser leão. Porque é você que vai reinar no CRANS. É você que vai ser o líder. Deus te levantou para a batalha de frente. Você não quer proteger a sua família? Você não quer proteger os teus? Então vai, leão.
Mostra a tua força. Mostra o teu potencial. Uramasto e alabai. Você é respeitado pelo que você é. Você é temível pela tua força. Você é temível pela sua autoridade, pelo seu poder. E o Senhor diz, eis que vos dou autoridade. Eis que vos dou poder. Hebreus capítulo 11, versículo 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. A galeria dos heróis da fé venceram leões. Você também faz parte dessa galeria. Deus te chamou para vencer. Com Deus é vencer ou vencer. É vencer, é vencer. Por mais que você esteja no pó, todo ferido, todo machucado, todo sangrando, todo ali triste, angustiado, mas não baixa a cabeça. Não abaixa a cabeça. Levanta a cabeça, leão! Levanta! Você está ferido, mas não está morto. Você está machucado, mas não está sem força. Você está triste, mas ainda tem autoridade. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Resiste-lhe, firmes na fé, sabendo que o mesmo sofrimento estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Pedro diz, sede sóbrios, vigiai. O diabo, ele não é leão. Chega nem perto de leão. Ele é uma farsa. Mas a Bíblia fala que ele anda fingindo que é leão, querendo ser leão. Mas ele anda procurando uma maneira de nos derrotar, de nos colocar medo, de nos colocar pavor. Mas o diabo não é leão, ele se faz de leão. Quem é leão é Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Leão é você, que tem o sangue de leão. Você tem sangue de leão. Não tem sangue de gatinho, não. O sangue que escorre na sua veia de leão. Alamassurikai choumanai. Então não tem como você mostrar fraqueza. Não tem como você ser um fracote. Porque você não é um fracote. O que tem que acontecer é você vigiar. É você crer. É você confiar. É você passar as experiências que Deus tem para você e se amadurecer, crescer, se tornar leão. Alamandarai. O Senhor está te ensinando. E Ele está te capacitando. O diabo, ele quer te prejudicar. Ele quer se fazer de leão para colocar medo, para nos intimidar. A Bíblia fala que ele anda rugindo como leão. O nosso Deus, ele ruge. Aquela voz de autoridade. Mas o diabo, ele anda rugindo como leão, se fazendo de leão, para colocar medo. Porque o diabo, ele sabe mudar de face, ele sabe mudar, né? Ele se transforma. É o Transformers.
Mas o nosso Deus, ele é fiel. Ele é o verdadeiro leão, que não se deixa se abater. Então, vigia para você não andar no pecado, para esse diabo fajuto que é o falso leão querer te tragar. Apocalipse 5, versículo 5. Todavia um dos anciões me disse, não chores, olha o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então João viu na ilha de Patmos o verdadeiro leão, o leão da tribo de Judá, que é aquele que morreu, mas venceu a morte, está vivo para todo sempre e tem o seu reino eterno. Ele é o leão verdadeiro, que ninguém pode abater, que ninguém pode tomar o seu reinado, porque ele é rei por excelência. Ele é Jesus, o leão verdadeiro. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17 a 18. Senhor, porém, esteve ao meu lado, me apoiando e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo o sempre. Amém. Então, a Bíblia fala, Paulo falando a Timóteo, que o Senhor livrou da boca do leão. E o Senhor deixou salvo, preparado para o seu reino celestial. Este é o Senhor que nos livra de toda emboscada, que nos livra de toda armadilha, que nos livra de todo laço, que nos livra de todo perigo. O Senhor é aquele que nos guarda. O leão enfrenta muito perigo. Muito perigo. Com as caças, quando ele faz, com os caçadores, que muitas das vezes vão caçar os leões, e muitas das vezes arrumam gaiolas para aprisionar os leões. Eu não sei a estratégia que Satanás tem usado para te intimidar, mas eu quero te informar que o verdadeiro leão está disposto a te ajudar. E ele não vai te deixar só nessa batalha. Você não vai estar só, porque o Senhor é aquele que vai estar ao seu lado. E ele vai te alcançar a vitória. Amém? Que Deus abençoe a todos e a meditação da palavra do Senhor, nosso Deus. Amém? Eu te convido nessa oportunidade para orar ao Senhor. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Você que precisa oração, se você quiser fazer o seu pedido, fique à vontade. Amém? Vamos orar por todos aqueles que necessitam de oração. Tanto aqueles que estão na live, como aqueles que vão ver depois o vídeo. Amém? Que Deus possa trabalhar na vida de cada um. Amém? Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por mais essa rica e poderosa oportunidade, Senhor, que o Senhor me concede, alabassuricanda, alabastericanda, aramanai. Senhor dos exércitos, eu entreguei a sua palavra, meu Pai. Agora vai ao encontro, ó Deus, daqueles que estão necessitados, Senhor. Aqueles que precisam de um refúgio, de um socorro, de uma força maior, e calabassurianda. Aqueles que estão desanimados, aqueles, Senhor, que estão passando por lutas, dificuldade, enfermidade, problemas, tantos desafios em Calabassuriana, problemas de ordem familiar, sentimental, que tem problemas, Senhor Jesus, de saúde. Ó Deus, alcança cada vida, Alabassuricana. Visita agora neste momento, Senhor. Visita aquele que está, Senhor Jesus, se recuperando de um baque, se recuperando, Senhor, de uma peleja, daquele, Senhor, que está numa batalha. Ó Deus, tem misericórdia, estenda a sua mão, o seu poder alcança agora, Senhor. Dê a vitória a todos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. O Espírito de Deus me revela uma pessoa que você sente um desejo muito grande.
É algo dentro de você que te invade, você tem aquela vontade, aquele desejo. Mas as dificuldades são tão grandes na sua frente que muitas das vezes te falta força. E muitas das vezes você se sente desanimado. E muitas vezes você olha assim e pensa, eu não vou conseguir. Mas o Senhor diz para ti, calabassuriana, não temas, creia, andai a sebe como anai. Porque o Senhor fará grandes maravilhas na sua vida, alabassuricana. O Senhor diz, tão somente esforça e tem bom ânimo. Porque o Senhor vai te dar vitórias, alamaias. O Senhor não te chamou para covardia, mas o Senhor te chamou para ser vencedor. E o Senhor vai te alcançar a vitória, alabassuri, alamanai. E para você saber que o Senhor fala contigo, esses dias você estava num secreto com Deus, e algo que só era entre você e Deus. E você neste secreto com o Senhor, você disse, Deus, se tu és na minha vida, então me alcance essa graça. Alamassuri calamai. E naquele dia, o Senhor abriu uma porta para ti, calabassurianda. Alabassuriana, receba do Senhor. Deus tem muito mais para a tua vida. Alabaia, shuricanda, ravastericandarai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem recebido tanta chateação. Às vezes você está com aquele ânimo, com aquela vontade, com aquele desejo, mas sempre tem alguém para te chatear, para te desanimar. Sempre tem alguém para chegar em você e te colocar para baixo, te fazer sentir tão menor, tão inferior. E muitas das vezes você deixa esse sentimento de inferioridade tomar conta de você. Mas o Senhor diz que não quer isso na tua vida. Que o Senhor quer te alcançar graça e maturidade para você poder avançar em nome de Jesus Cristo. Tem muitas coisas para você conquistar, mas você não pode abaixar a cabeça, abaixar a guarda. Você tem que continuar no propósito e levantar a bandeira da fé, porque o Senhor vai honrar esta tua fé. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Alamassuriana, alamanai. Quando tu estava ouvindo aquele louvor, você começou a cantar e parece que o seu pensamento voou, de repente você estava chorando. Alamassuriana, aramas. O Senhor disse que Ele é fiel e Ele vai fazer algo muito lindo na sua vida. Alabassuri, canta. Alamaia, charamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você acorda de madrugada e você não consegue muitas das vezes dormir de novo. Aí você senta e começa a pensar. Outras vezes você rola do lado e pensa, e pensa, e pensa, e pensa, analisa. Te dá tanta angústia no seu coração, Ricalamassuriano. Às vezes você pensa até mesmo em levantar para orar, mas te falta força, te falta coragem. O desânimo é tão grande que te assola. Mas o Senhor diz que Ele tem encontro contigo marcado pela madrugada. E Ele quer desvendar mistério na tua vida, que é para você clamar. Porque o Senhor ama aquele que o busca pela madrugada. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Alamassuriana, alamanai. Esses dias você sonhou. Você sonhou algo assim tão lindo. Alabassuriana, alamanai. Mas você não conseguiu entender aquele sonho. E depois você ficou pensando, Senhor, por que eu não consigo chegar a este nível espiritual? Por que eu não consigo? O Senhor, Ele quer mudar a sua história. Receba, alabassuricanta. Recebe, demanda, recebe, achai de canta. O Senhor me fala de uma pessoa que tem sido afrontada. Alguém tem chegado e tem dado de dedo na tua cara. Tem jogado palavras no seu rosto, te humilhado, te afrontado. E ultimamente o que você sabe fazer é chorar.
E muitas das vezes você olha e parece que vê tudo perdido. Às vezes você pensa, por quê? Eu já lutei tanto. Mas parece que a minha luta é inútil, é em vão. Tudo que eu faço não passa de nada. Porque nada acontece, nada surge de uma maneira diferente. É só vergonha, é só prova, é só luta, é só aflição. Cai. Ei, canta, sube, ai, choquemendeira, vai. O Senhor diz, prepara-te, porque é chegado a hora do Senhor te honrar nesta terra. O Senhor é Deus que vai virar o seu cativeiro. O Senhor é Deus que vai entrar nesta light e vai fazer um reboliço. Para você saber que o Senhor fala contigo, muitas das vezes eu tenho falado assim, eu tenho dado com a cara na parede. Parece que eu bato a minha cara na parede que nada vai. Mas o Senhor diz que Ele vai fazer o milagre acontecer. E quando acontecer este milagre, o Senhor diz que é para você abrir a boca e cantar, e louvar, e exaltar, e adorar ao Senhor com todo o seu pulmão, com toda a sua força, com toda a sua energia, como se fosse um leão dando seu rugido. O Senhor me revela uma pessoa que você não tem força mais para cantar. Não tem força mais para louvar, para adorar a Deus. Você chega na igreja, você não tem mais graça. Você amava louvar a Deus. Era o seu prazer ensaiar, era o seu prazer ministrar o louvor, era seu prazer, mas hoje quando você chega, a angústia toma conta do seu coração e você não consegue, parece que te dá um nó na sua garganta, Lamaia. O Senhor diz que tem saudade do teu louvor. O Senhor, Ele quer ouvir o seu louvor. E calamassuri, calamaias, terecai. Ere calamassuri, alamasserecandarás. E o Senhor manda dizer para ti, sabia que o teu louvor me agrada? Sabia que quando tu canta, eu me levanto do trono, remanai, aseve, comanai. Para tu saber que o Senhor fala contigo. Quando tu estava no banheiro, sentado no vaso, você abaixou a cabeça e começou a cantar. De repente te deu uma vontade de chorar. Ai, comanai surias. Erecanda lamanai, recebe do Senhor. O Senhor me revela uma pessoa que você tem colhido muitos espinhos. E você se sente tão ferida, tão machucada. Que você sente as pontadas, você sente sangrar, você sente aquela dor no seu coração, aquelas feridas que é difícil cicatrizar. Alabassuricandará. É no meio da família, é dentro da igreja, é no trabalho, é de todos os lados. Muitas das vezes você olha para o céu e diz, Senhor, por que me abandonaste? Senhor, esqueceste de mim. Senhor, o Senhor não tem mais nada na minha vida. Por que este sofrimento? Por que esta dor? Por que esta lágrima? Por que esse pranto? Ela manda arabassúria. O Senhor diz que está forjando o seu caráter. O Senhor está fazendo de ti um vaso de valor. O Senhor quer te dar uma experiência nova. O Senhor quer entrar com um poder glorioso na sua vida e fazer algo muito melhor. Tu tens falado, Senhor, eu perdi tanto, Senhor, eu passei por tanta coisa que eu não tenho até vergonha de contar, de falar. O Senhor diz que te entende, te compreende, sabe a dor do seu coração. E Ele vai cumprir o desejo do seu coração. Para tu saber que o Senhor fala contigo. Quando tu pegaste aquele exame na mão, alabassuriana, lamanai, e tu guardaste e tu falaste assim, eu não vou contar para ninguém.
ninguém interessa saber da minha vida. O Senhor, Ele diz para Tiro e Calabassuriana, eu vou mostrar que sou Deus. E eu vou te tomar pelas mãos de Calamar. E vou te alçar num voo livre. E tu vai alcançar novas expectativas. Tu vai alcançar novos horizontes. Porque eu, Senhor, caminho contigo na terra. O choro, a dor, a lágrima estão escritas no meu livro. E vou honrar cada uma delas. Alabaia, Surianamai. Todas elas virão sobre ti como chuva de bênção, diz o Senhor. Remante a Sévia Naixadai. Alabassuri canta. O Senhor me revela uma pessoa que tem sido quebrada, amassada como um vaso. Você se sente os cacos, apenas os caquinhos. E você fala, Senhor, não aguento mais ser amassada. Senhor, não aguento mais ser provada. Senhor, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. O Senhor diz, acalma, aquieta, porque socorro virá para ti. Calamaia, sorecanda, lamastericai. Elevassuricandarai. Aracachore, calamai. Só mais um pouquinho. E tu vai cantar o hino da vitória. Só mais um pouquinho. E esta luta vai passar, diz o Senhor. Xerebadai. Para tu saber que o Senhor fala contigo. Você entrou dentro do quarto e sentiu vontade de bater a cabeça na parede. Alabassurianda, alamanai. Mas o Senhor te vê, te contempla e trabalha em seu favor. Calabassurianda. Arabaxarai. O Senhor me revela uma pessoa que tem sentido uma dor muito forte no seu estômago. E você tem sido impossibilitado de se alimentar muitas vezes. Muitas das vezes você passa vontade de comer as coisas por causa desta dor no teu estômago. Mas o Senhor diz que está tocando, está dando uma grande libertação. E para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Quando aquela vizinha chegou na sua casa e perguntou como você estava, você falou que não podia comer, que você estava com fome, mas não podia comer porque a dor que você sentia era grande. O Senhor está tocando, está fazendo uma grande obra na sua vida. Receba em nome do Senhor Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você se sente como se estivesse toda enlinhada com teia de aranha, porque parece que a sua vida está toda enlinhada, toda enroscada, você não consegue fazer nada, você pensa em fazer, mas não consegue fazer, aliás, não consegue nem sair de dentro de casa, quanto mais resolver o que tem de resolver. O Senhor está quebrando este laço, está te dando o grande livramento. Receba da parte do Senhor, amém? O Senhor também me revela uma pessoa que você pediu ao Senhor que entrasse com providência na sua família e que o Senhor fizesse uma obra na vida daquela criança, porque aquela criança está sofrendo demais. O Senhor diz que ouviu o teu clamor e está te dando a vitória, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você não falou com ninguém, mas você pensou no seu coração, fez o seu propósito com Deus e o Senhor recebeu. Amém? Receba do Senhor em nome de Jesus Cristo. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Levante a sua mão juntamente comigo e fala assim: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor Jesus? Levanta a sua mão aí aonde você está mesmo e fala: Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Amém? Que Deus abençoe a todos que estiveram comigo nessa live. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho orado por aqueles que sempre estão me ouvindo nas lives também. Aquele que não conhece o meu canal no YouTube, possa visitar o meu canal no YouTube. A inscrição está aí em cima da live.
Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém? Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Em nome de Jesus.